comparação de números racionais. Me diga uma coisa, como é que vocês têm a ideia de como se compara dois números? Poderiam aí me dar uma ideia sobre comparação? Sim ou não? Eu acho que pode ter uma que é maior que, menor que. Tipo isso. Exatamente, muito bem, né? Então, a gente vai comparar usando os símbolos maior ou menor, certo? A gente vai analisar os números e vai identificar entre eles quem é maior e quem é menor, né? Dependendo de cada valor. Aí eu coloquei assim, para fazer a comparação de números racionais, podemos utilizar a reta numérica, certo? Utilizando a reta numérica, fica até mais tranquilo, viu, para fazer essa comparação. Dessa forma, fica mais fácil e evidente a diferenciação entre os números, né? Colocando na reta, fica mais fácil você identificar quem é maior e quem é menor. Aí eu continuei aqui dizendo assim, o conjunto dos números racionais é representado pela letra maiúscula Q, certo? Esse Q, ele vem lá do alfabeto latino, certo? De onde se começou essa história dos números, né? Fazem parte desse conjunto os números naturais, os números inteiros, os números decimais, os números fracionários e também as dízimas periódicas, certo? Então, até aqui, ó, a gente estudou na aula passada, né? Então, vocês lembram que é uma dízima periódica? É quando o número ele tem, tipo, um exemplo, é 2,3333 infinito. Pronto, vamos fazer aqui uma teoria, né, sobre isso. Então, dízima periódica são aqueles números que são infinitos, né, ó, termina em reticência, e tem um certo valor se repetindo, infinitamente, né? Esse valor a gente chama de período da dízima, né? Por exemplo, vamos colocar aqui 2,3333, ó, de reticência. Pronto. Esse valor é uma dízima periódica? Sim. Qual é o período? 3. 3. Muito bem. E esse aqui, ó, 0,77777 é uma dízima periódica? Eu acho que é. Não sei. Sim ou não? Ó, não. Por que Certo? não, professor? E esse primeiro, sim, ó, você mesmo vai responder a sua pergunta. Qual é a diferença desse primeiro aqui para esse segundo aqui? O primeiro começa com o número 2 e o segundo começa com o número 0. Outra diferença. O que é que tem em um e não tem no outro? Tá vendo aí? Ah, não sei não, professor. O que foi que eu acabei de Ah, circular e 7, fiz a 7. seta? E só, então, toda dízima periódica, ela é infinita. E o que é que caracteriza esse infinitismo, não é? O que caracteriza isso é justamente a reticência, certo? Ó, por exemplo, ó, ele pode ser representado com a reticência, ó, ou então assim, ó, 0,7, ó, aí coloca um tracinho aqui em cima. Ó. Esse tracinho aqui também quer dizer que é infinito, é uma dízima periódica e o período é 7. Mas o período de uma dízima nem sempre é apenas um algarismo. Por exemplo, eu posso ter uma dízima assim, ó, 1,2323, ó, de reticência, certo? Ó, qual é o período? Ó, 23.
Ou esse número ele pode ser apresentado dessa forma, ó, 1,23, ó, com esse tracinho aqui em cima, certo? Então, quer dizer que ele é infinito e o período é o 23. Tranquilo? Então, assim, professor, se eu fosse fazer uma prova e caísse um número assim, é recomendado eu colocar as reticências ou o tracinho em cima? Geralmente, a gente coloca a reticência, porque ela é mais usual. Mas se você colocar o tracinho, não tem problema não. Agora, muito cuidado, que às vezes o tracinho, ó, você coloca assim, ó, aí não vai ficar certo não, viu? Ó. Tá vendo? Ó, tá só em cima do 3. Tá dizendo que o período é só o número 3, viu? Cuidado com o tracinho, tem que ser em cima de todo o período, ok? Ok, professor. Alguma dúvida ainda? Não, só isso não. Então, vamos seguir em frente. Pessoal, vocês também podem perguntar os demais, viu? Não é só a Emily, não. Aí agora eu apresento para vocês um resumo do conjunto dos números racionais. Ó. Foi o que foi dito aí nas teorias, ó. Os números negativos, ó, e decimais, os números inteiros negativos, número decimal negativo também, ó. No caso aqui do primeiro, ó, dízima periódica, tá vendo? Ó, dízima periódica. Qual é o período? 54, certo? Ó, as frações, ó, tanto negativa quanto positiva, certo? Também faz parte do conjunto dos inteiros, ó. Os naturais, ó, o 2, o 1, tudo é natural. Aliás, desculpe aqui o equívocozinho aqui, né? Vou só mostrar aqui o equívoco para vocês. Isso aqui, ó, é o número decimal, viu? 1,2, ó, certo? O número 2 é esse, ó, certo? 2, aí, então, esse aqui é natural e esse aqui é decimal, né? No caso, racional. Olha aqui, ó, outra dízima periódica, ó, 3,4343, ó. Quem é o período? Ó, 43, certo? E, ó, quando você vê aqui uma reticência aqui entre um número e outro, o que é que quer dizer? Quer dizer que entre esses dois números existem vários outros números, ou infinitos números. E quando você vê uma reticência no final, quer dizer que esse conjunto é infinito. Ó. Quando ela aparece no começo, ó, também quer dizer que o conjunto é infinito para os negativos. Tranquilo? Tranquilo. Pronto. Outra coisa muito importante, ó, é que todo conjunto, certo, tem uma simbologia, certo? Então, você só vai classificar um emaranhado de números como conjunto, ó, se ele tiver esse símbolozinho aqui, ó, começando e terminando, viu? Ó. Todo conjunto, ele começa com chave e termina com chave, certo? Olha aqui, ó. Tá vendo? Ó, chave aqui. Beleza? E chave bem aqui também, ó. Tudo tranquilo. Beleza? Continua? Pode continuar, professor. Então, vamos em frente. Aí, o que a gente tem, ó? Do conjunto dos racionais. Nós temos aqui alguns subconjuntos. Professor, o que é um subconjunto? Você já está querendo complicar. Não, eu só estou falando, aliás, eu só estou chamando as coisas pelos nomes, né? Então, quem é que é um subconjunto dos racionais? Ó? Os números naturais é um subconjunto, os números inteiros é outro subconjunto, as frações é outro subconjunto, as dízimas periódicas são outros subconjuntos e os números decimais é outro subconjunto, certo? Sim, professor, mas você falou que todos esses são subconjuntos. Mas o que é subconjunto mesmo? Então, subconjunto, galerinha, é um conjunto que está contido dentro de outro conjunto, certo? Isso aqui eu acredito que você está no primeiro ano. Então, aí eu tenho aqui, por exemplo, ó, o conjunto dos alunos da escola Araci
dentro da escola Araci, eu tenho os alunos da turma A, certo? Então, a turma A é o subconjunto da escola. Lembraram aí que é subconjunto? É, mais ou menos. Então, ó, outro um exemplo, né? Ó, nós temos aqui a turma de vocês, certo? Então, aí eu tenho o conjunto da turma A, certo? Dentro dessa turma A, existem alguns subconjuntos, ó. Por exemplo, o conjunto dos homens, existe o conjunto das mulheres, certo? E o conjunto dos demais, né? Os outros aí, certo? Que possa ter. Beleza? Ó, então, cada um desses conjuntinhos aqui que eu relacionei, que está dentro da turma A, eles são classificados como subconjunto da turma A. Beleza? Professor, a Juliane tá mandando Beleza. você aceitar ela. Hein? A Juliane. Ah, deixa ela pedir de novo aqui, eu aceito. Então, vamos lá. Aí, aqui, ó, eu trouxe aqui uma definição, né? Para comparar os números racionais, podemos dispor-los em uma reta numérica. Ó. Veja o exemplo. Vamos ver aqui o exemplo da reta numérica. Ó. Pronto. Quando a gente escreve eles na reta, no caso, né? Fica mais tranquilo. Ó. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, quem é maior? 5 terços ou 11 quartos? Ó. Se estiver na reta, fica mais fácil. Por quê? Ó? Bem aqui, eu tenho o marco zero. Ok? Então, quanto mais longe do zero aqui, para o lado direito, ao lado positivo, maior vai se tornando o número. E para o lado esquerdo é o inverso, né? É o contrário. Quanto mais distante do zero, menor ele se torna. Beleza? Tranquilinho aí? Beleza. Então, vamos lá. Ó, um exemplo aqui de comparação, né? Um exemplo aqui de comparação. Vamos supor que isso aqui seja uma reta, né? Me disseram assim da outra turma. Professor, isso aí é uma torta. É, pode ser, uma torta numérica, né? Vamos supor que seja uma reta numérica. Aqui eu tenho zero, né? Então, tudo que eu tenho aqui para o lado direito do zero são números positivos. Certo? Tudo. Pronto. E tudo que eu tenho aqui para o lado esquerdo do zero, eu tenho números negativos. O que é que eu quero dizer com isso? Que todo número positivo é maior do que o negativo. Qualquer que seja ele. Certo? O número positivo é maior do que o negativo. Por exemplo, se eu quiser comparar -3 e +1, certo? Eu vou dizer o quê? Que o -3 é maior ou é menor do que o +1? Menor? Menor, exatamente. Ó, é dessa forma que você compara. Ó. -3 é menor do que -1. Lembre-se, ó, quando você tem aqui o símbolo, certo? Essa partezinha aqui, ó, da abertura dele, sempre fica voltado para o maior, certo? Então, eu posso dizer assim, -3 é menor do que +1, como eu posso dizer assim, +1 é maior do que -3, certo? Belezinha. Agora vamos colocar aqui uma coisa que é uma pedra no sapato de muita gente, ó, certo? Vamos apagar só essa parte aqui, eu vou precisar da reta. Se eu tiver, por exemplo, assim, ó, 1 terço, ele é maior ou menor do que 5 quartos? O que é que vocês dizem aí? Não sei não, professor. Bom, então, vamos, ó, vamos analisar aqui
para vocês não gastarem muita energia sem precisar. Veja bem, fração 1/3. Ó. Percebam, o numerador é menor do que o denominador. Então, essa fração está antes do 1 aqui na reta. Certo? Toda fração que o numerador é menor do que o denominador, ela fica aqui antes do número 1, entre o 0 e o 1. Certo? Toda fração. Numerador ou menor do que o denominador, ela fica aqui antes do 1. Beleza? E agora, ó, toda fração que o numerador é maior do que o denominador, ela fica após o 1. Então, só com essas dicasinhas você já pode comparar. Quem é maior? 1/3 ou 5/4? 1/3. Exatamente. 1/3 é maior? Não. Ó, 5/4 é maior do que 1/3. Pois vamos, ó, qualquer dúvida você coloca na reta. Ó. Vamos lembrar da aula passada, ó. Ó, 3 é a quantidade que o inteiro foi dividido e 1 é a quantidade que eu vou considerar. Ó. Então, vamos dividir aqui em 3. Ó. 1, 2 e 3. Ó. Então, bem aqui é 1/3, bem aqui é 2/3, e no 1 inteiro, ó, é 3/3. Certo? Então, 1/3 está bem aqui, ó. Ok? Ó, o primeiro número. Agora, 5/4, ó. Veja bem. 4 é a quantidade de partes que o inteiro foi dividido. E 5 é a parte que eu quero considerar. Ó. Então, esse número vai ser depois do 1, né? Porque 4/4 é 1. Ó. Aí, vamos lá. Ó. 1 bem aqui. 2 bem aqui. 3 bem aqui. Vamos colocar... Não, 3 bem aqui, ó. E 4 aqui, ó. Aí, aqui a gente tem 1/4. Bem no meio aqui, ó, é 2/4, ó, que é a metade. Aqui nós temos 3/4. E bem no 1 inteiro, ó, nós temos 4/4. Ó. Sempre que você chegar no 1, você vai ter numerador igual ao denominador. Aí você vai aqui, ó, vê que esse 2 aqui, ó, tá aqui o 2, né, vai precisar. Aí você divide em 4 de novo, ó, 1, 2, 3 e 4 aqui no 2, ó. Aí bem aqui sim você tem 5/4, ó. Aqui você tem 6/4. Aqui você tem 7/4. E aqui você tem 8/4. Ó. Se você dividir 8 para 4, vai dar justamente 2. Certo? Então, a gente percebe o quê? Que 5/4, ó, tá bem aqui, ó. 5/4 aqui. E 1/3 bem aqui, ó. Quem é que está mais longe do zero? É o 5/4 ou é 1/3? 5/4. Então, 5/4 é maior do que 1/3. Ou seja, vamos colocar aqui o sinal de novo. Ou seja, né? 1/3 é menor do que 5/4. Beleza? Professor, tem como você repetir o que você falou antes, que é tipo, quando o numerador é menor que o Pronto, vamos lá. denominador, fica entre e tal. Isso, vamos lá. Apagar aqui para fazer de novo. Aqui a gente tem o 0. Aqui a gente tem o 1. Aqui a gente tem o 2. Isso aqui é para número positivo e negativo, certo? Por exemplo, se eu tiver a fração assim, 3/7, certo? Se você observa aqui, ó, o numerador, você pode até escrever, para não esquecer, você pode escrever. Se o numerador, ó, numerador, vou tentar escrever aqui, for menor, ou aí feio, ó, que o denominador,
a fração é menor que 1. Pronto, isso aí foi o que eu disse naquela hora. Se o numerador for menor do que o denominador, é porque a fração é menor do que 1. Ó. Ela fica nesse intervalo aqui, ó, da reta, ó, daqui até aqui, ó. Certo? Então, tipo, Beleza? se o numerador for menor que o denominador, fica entre o 0 e 1. Isso. Agora, outro exemplo. Vamos apagar aqui o que eu não vou precisar. Apagar a fração, né? O numerador. Aqui eu vou trocar menor por maior. Bem aqui assim, ó. Vou trocar por maior também, ó. A informação é bem parecida. Vamos colocar aqui 6 quartos, ó, por exemplo. Né, ó. A gente tem, se o numerador for maior que o denominador, a fração é maior que 1. Certo? Então, se for nesse caso, ó, o numerador maior do que o denominador, então essa fração, ó, é maior do que 1. Aqui vai até o infinito. Pode ir, né, até o infinito. Beleza? Agora sim eu entendi. Bom dia, Gerliane. Bom dia, professor. Desculpa eu não ter lhe Desculpa, eu tive recebido que logo. desligar meu celular de novo. Desculpa eu não ter lhe recebido logo, viu? Quando eu fui receber aqui, já tinha saído o pedido. Tá Então, bom, eu tive que desligar o celular, eu acho que ele bugou do nada. ah, Tive que desligar, eu liguei de novo, aí prestou. ainda bem que deu certo. Então, galera, ó, outro conceito importante é esse conceito aqui, ó, de módulo de um número inteiro. Ó. Veja bem, eu vou tentar mostrar a vocês aqui, né, a nossa reta numérica que me é top, viu? Vou colocar aqui 0, 1, 2 e 3. Aí vou colocar aqui menos 1, menos 2 e menos 3 aqui. Pronto. Ó, o que é o módulo de um número inteiro, né? Primeiro nós vamos ver o que é a questão de oposto, né? Ó, os números menos 3 e 3, menos 2 e mais 2, menos 1 e mais 1 são opostos, certo? Por que que eles são opostos? Ó, porque eles possuem o mesmo valor absoluto, ou seja, o mesmo módulo. Por que que eles são opostos, galera? Porque essa questão de oposto, ó, a gente tem como ponto de partida o 0. Aí a gente anda para a direita, a gente chega no 1, né? Quem é o oposto do número 1? É o número que está lá do outro lado da reta, a mesma distância que o 1 está do 0. Certo? Então, o oposto de 1 é menos 1. Ok? Entenderam essa Ok, questão aqui do oposto? eu entendi. Ó, qual é o oposto do número 2? Ó? Você vem aqui, ó, ele está duas casas de distância do 0. Então, o oposto dele vai ser o número que está à mesma distância do 0 que ele está. Ó. No caso, o menos 2 é o oposto de mais 2. Beleza? Aí, para facilitar, para vocês entenderem, o oposto do número é o mesmo número, só que com sinal trocado. Por exemplo, quem é o oposto de menos 3? Ó? Vai ser o mesmo número, né? Ó, menos 3, só que com sinal trocado. Ó, mais 3. Beleza? Tranquilo aqui? Tranquilo. Pronto, agora vamos ver o que é o módulo de um número inteiro, né? Olha de um número inteiro, de um número racional, o módulo de um número em si. Deixa eu apagar aqui que eu não vou precisar.
para ver se fica mais tranquilo o entendimento de vocês, ó, o módulo de um número inteiro é a distância dele até o zero. Por exemplo, ó, se vamos considerar cada intervalo desse 1 metro, ó, certo? Então, qual é o módulo de -2? Aí você conta, ó, 1, 2, ó. Então, a distância dele para o zero é 2. Então, o módulo de -2 é igual a 2. Certo? E como é que eu vou representar esse módulo? Ó? Justamente com essas barrinhas que vocês estão vendo aí, ó. Certo? Ó. Essas duas barrinhas aqui, ó, quer dizer módulo, certo? Então, o módulo de -2 é igual a 2. Certo? Popularmente falando, o módulo de qualquer número é ele próprio, sem sinal nenhum. Ok? Por quê? Ó? Porque módulo, ele está muito relacionado à distância, né? Distância do valor na reta numérica até chegar no zero. E não existe nenhuma distância negativa, né? Às vezes, quando a gente está dando aula sobre módulo, sobre comprimento, essas coisas, um aluno me diz assim, professor, mas se eu andar para trás, não vai ser uma distância negativa, não? Não, vai ser uma distância negativa, não. Ela vai ser uma distância positiva contra a trajetória. Você está andando para trás, certo? Não existe distância negativa. Então, como o módulo está relacionado à distância, então o módulo de qualquer que seja o número, positivo ou negativo, vai ser sempre o número sem sinal nenhum. Por exemplo, ó, qual é o módulo de +3, né? O módulo de +3, ó, é igual a 3. É o mesmo número sem sinal nenhum. Tranquilo? Tranquilo. Bom, podemos seguir, podemos? Sim. Então, vamos lá. Apagar tudo aqui, talvez dá para ler direitinho. Ó, para comparar os números racionais, né, como a gente já viu antes um pouquinho, utilizamos os símbolos maior, né, a gente chama até de maior que, né, e menor, né, chama de menor que. Ou considerar o sucessor e o antecessor de um número, mas é mais tranquilo a gente comparar usando os símbolos, né, maior e menor, certo? Aqui eu tenho um exemplo de antecessor, de sucessor. Não vamos por eles não, porque nem sempre os números são antecessor nem sucessor, ok? Vamos Eu me aqui. confundo muito nisso, tipo de antecessor e Veja bem. sucessor. Vamos ver isso aí na reta aqui, ó. O antecessor de um número, certo? É porque às vezes quando a gente vai aprender lá no fundamentalzinho, a frase não vem completa, né? Por exemplo, eu escuto muito as pessoas dizer assim, o antecessor de um número é o que vem antes dele. Não é assim que a gente vê? A gente aprende assim? Mas é, né, não? Não, Não sei. não é o que vem antes dele, é o que vem imediatamente antes, certo? Por exemplo, ó, eu tenho aqui -1, -2, -3, -4, ó. Daqui para frente, ó, para a direita, ó, tem um 1, tem um 2, tem um 3, tem um 4. Ó. Pronto. Se eu perguntar, ó, pela primeira definição, é o número que vem antes. Se eu perguntar para você, quem é o antecessor de 4? 3. Não pode ser o 2, não, pela definição. O 2 não vem antes. O 1 também não vem antes. Certo? Por isso que eu digo, ó, é o que vem imediatamente antes. Agora sim, quem é que vem imediatamente antes do 4? Aí sim. Quem é? Aí é o 3. Aí é o 3. Não é? Então, não esqueçam de, quando vocês forem falar de antecessor e sucessor, vocês falem a palavra imediatamente, certo? Que é o próximo, no caso, né? Agora eu pergunto para vocês, ó, quem é o sucessor do número 1? 2, 3, 4. Não, o sucessor do número 1 ó, é o que vem imediatamente depois dele, ó, o 2. Certo? Do mesmo jeito que o antecessor do 4 é o que vem imediatamente antes dele, na reta, ó, o 3. Agora eu pergunto para vocês,
Quem é o antecessor de menos 2? Peguei. É menos um. Não, ó, veja bem. Ó o sentido da reta aqui, tá vendo a setazinha aqui, ó? A reta, ela caminha para a direita, ó. Então, o antecessor é o que vem antes, ó. Quem é que vem? Aliás, quem vem imediatamente antes. Quem é que vem imediatamente antes? O menos 3. Certo? Os números negativos é assim, meio que ao contrário dos outros, né? Se você for para o lado positivo, o antecessor do 2 é o 1, certo? Se você for para o lado negativo, o antecessor de menos 2 é menos 1, certo? Sempre o antecessor, ele é uma unidade menor do que o que você está considerando. Beleza? Beleza. Aí eu pergunto, e quem é o sucessor do menos 1? Peguei de novo. Não sei não, professor. É o zero, é Quem o é que 2, né? vem imediatamente depois do menos 1 aqui na reta? É o Zero. zero. Então, zero é o sucessor de menos 1. Beleza? É isso que diz Beleza. aqui, ó. Menos 2 é antecessor de menos 1. Ele vem antes na reta, não é? Viu? Tranquilo? Eu gosto de escrever a reta, que é para a gente observar, ver e identificar, né? É melhor de acertar tendo a reta numérica. Ok? Beleza? O que é que nós temos agora? Vamos apagar aqui, né? Vamos ficar essa reta, pronto. Acompanhe a seguir alguns exemplos de comparação de números racionais. Agora vamos fazer aqui uns exemplos aqui para fixar o que nós estamos aprendendo hoje, né? Ó, exemplo 1. Determine o maior número entre. Quem é maior? Menos 2,5 ou mais 0,8. Quem é maior aí desses dois? 0,8. Exatamente, ó. Quando a gente vê os sinais, ó, a gente já parte pelo aquele conceito, ó. Sempre um positivo vai ser maior do que um negativo. Beleza? Ó? Aí tá aí a resposta, né? A gente tem aqui 0,8 é maior do que menos 2,5. Primeiro exemplo respondido. Ó. Agora vamos lá. O segundo exemplo. Qual número racional é maior? Quem é maior? Menos 3 meios ou menos 1 meio? Eita, agora peguei vocês. Quem é maior? Um meio, professor? Isso, ó, aqui a gente parte, ó, pelo aquele outro conceito. Quem está mais próximo do zero, ó, se for negativo, é maior. Então, quem está mais próximo é uma metade ou são três metades? A gente faz aqui a reta, ó, bota aqui o zero aqui, e bota bem aqui o número 1, ó. A gente corta no meio, opa, menos 1, viu, ó. A gente corta no meio, ó, aqui é menos 1 meio. Aí vem aqui assim, ó, vai ser 2 meios negativo, ó. E bem aqui assim, a gente bota o número 2, ó. Aí aqui no meio, a gente tem menos 3 meios, ó. Opa, menos 3 meios, viu? Ok? Ó, então, quem está mais próximo do zero? É esse ou é esse? 3 meios ou 1 meio que está mais próximo? Então, quem estiver mais próximo é maior. Ok? Ok. Então, ó, vão se adaptando a fazer essas retazinhas, viu? Para vocês não terem dúvida. Aí aqui eu trago aqui a respostazinha, toda comentário, né? Resposta, né? Ó. O meio é maior, tal e tal. Aí aqui a gente tem a comparação, ó. Menos um meio é maior do que menos 3 meios. Esse tem outra aqui. E agora, quem é maior?
mais 5 terços ou mais 11 quartos? Quem é maior? 11 quartos? Isso aí. Ó, se você tem dúvida, eu lhe aconselho ó, a fazer a reta. Vamos colocar bem aqui 5, 0. Vamos colocar ele no meio dessa vez, não. Aí aqui a gente coloca o 1, a gente coloca o 2, a gente coloca o 3, e bem aqui a gente coloca o 4. Aí vamos marcar essas frações, ó. Então, não esqueça aquele conceito inicial da aula passada, ó. Esse denominador é a quantidade de partes que o inteiro está dividido, ó. Eu vou fazer até de outra cor, viu? Essa divisóriazinha. Colocar aqui uma de verde, aqui, claro. Ó, os terços, ó. 1 terço. Por quê, ó? Por que 1 terço, ó? Porque bem aqui embaixo, ó, tem, certo? Divisão por 3, ó. Aí vem aqui, ó, 2 terços. Ok, ó? Aí o inteiro vai ser 3 terços, certo? Aí vamos dividir aqui de novo. Ele não quer 5, não é, ó? Aí vamos lá. Mais outra aqui, mais outra aqui, ó. Aí aqui vai ser 4 terços. E aqui vai ser 5 terços. Certo, ó? Chegamos onde ele quer, ó. Esse número aqui. Vamos ver se ele é maior ou menor do que aquele outro, ó. Agora eu vou mudar de cor, né? Para a gente fazer a outra divisória. Teste lilazinho aqui. Ó, agora o outro número, ó, está dividido em 4 partes, ó. Ele quer até a 11ª dessas 4, né? Então, a gente faz aqui, ó, corta no meio, e corta no meio de novo, ó, e corta no meio de novo, ó. Por quê? Porque aqui eu tenho 1 quarto, bem no meio, ó, eu tenho 2 quartos, aí eu continuo 3 quartos, e bem no inteiro, ó, tô lembrado daquele exemplo, ó, 4 quartos, ó. Que o inteiro sempre, o numerador é igual ao denominador. Aqui é a mesma forma, ó, corta no meio, corta aqui no meio e corta aqui no meio, ó. Aí vamos continuar. 5 quartos, 6 quartos, 7 quartos e 8 quartos, ó. Ok? Aí vamos lá, ele quer 11, né? Então a gente corta aqui no meio, aqui, ó, entre o 2 e o 3, ó. E essa divisão a gente corta no meio 2 vezes, ó. Aí fica 9 quartos, 10 quartos, 11 quartos, e bem no 3, ó, é 12 quartos, ó. Pode dividir 12 para 4, que vai dar 3, ó. Então, ó, 11 quartos fica bem aqui, ó. Como está do lado positivo da reta, a gente usa aquele conceito, ó. O maior é o que está mais distante do zero. Quem é que está mais distante do zero? É o 11 quartos ou é os 5 terços? 11 quartos. Então, você vai dizer o quê? Que 11 quartos é maior do que 5 terços. Ou você pode dizer, do jeito que está lá a sequência, ó, 5 terços é menor do que 11 quartos. Tanto faz.